Olá, o programa Saúde em Foco está começando. Eu me chamo Cristina e o tema de hoje é parto domiciliar planejado. Esse é um tema que divide opiniões, tem sido muito debatido no meio acadêmico e também por profissionais que atuam na atenção ao parto e nascimento e, por isso, merece ser esclarecido para a população de um modo geral. Esse é o nosso objetivo de hoje, esclarecer as pessoas que estão nos assistindo a respeito do parto domiciliar planejado. E para isso, então, convidamos duas especialistas nesse tema, a Kellen Pompeu, que é enfermeira obstetra e mestranda em saúde materno-infantil, e a Lisandra Flores, que é mestre em enfermagem, doutoranda em saúde pública pela Fiocruz. Ambas atuam na unidade obstétrica do Hospital Universitário de Santa Maria e também junto a outras enfermeiras obstétricas na equipe AMBRA, que é uma equipe que atende partos domiciliares no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, vamos começar nossa conversa. Kellen, nos conta, afinal de contas, o que é um parto domiciliar planejado? Então, olá. O parto domiciliar planejado, ele vem sendo um resgate, né, do parto de antigamente, porém com uma equipe qualificada. Né? Então, nós atendemos mulheres com risco habitual, ou seja, aquela mulher que não tem complicações durante a gestação, que planeja, então, com a equipe, o seu parto domiciliar. Oi, Kellen, eu sou a Beatriz e na minha família sempre comentam que a minha avó teve todos os filhos em casa com uma parteira, porque era assim que ocorria nessa época, né? E eu gostaria de saber contigo qual a diferença do parto domiciliar planejado e esses que ocorriam há muito tempo atrás. Então, o parto ele sempre ocorreu no domicílio, né? Há um tempo, então, ele foi para o hospital, né? E hoje a gente tem essa valorização do parto de novo, né? Um novo modelo de atenção, mas hoje ele acontece com a equipe especializada. Né? É um parto planejado, então, com os profissionais que são aptos a atender esse parto. Então, ele é um resgate, né? Mas com a diferença de que ele é planejado, diferentemente do que aconteciam com as parteiras antigas. Tudo bem, Lisandra? Eu me chamo Paola, sou psicóloga e me interesso muito pela questão do parto humanizado. Gostaria que vocês esclarecessem quais mulheres e em que condições se pode ter um parto domiciliar planejado. Bom, a clientela, né, para parto domiciliar planejado, primeiramente ela tem que atender a gestação de risco habitual, né, que antigamente chamava de baixo risco. Agora, né, a nova nomenclatura do Ministério da Saúde, risco habitual. Essa mulher, ela precisa não ter nenhuma intercorrência, né, para esse parto. A equipe não atende só o parto, ela atende também o pré-natal, e daí durante esse pré-natal, se houver, né, alguma alteração, né, a nível de exames, né, de exames laboratoriais ou alguma outra alteração que necessite encaminhar para um profissional especializado, é feito. Então, assim, a nossa clientela é totalmente, né, sem nenhum tipo de alterações. A gente vai avaliando, como toda gestação ela pode, né, sofrer alguma alteração, então como a gente vai avaliando durante o pré-natal, né, isso, ela entra dentro desses critérios. O parto de baixo risco seria mulheres que não têm nenhuma intercorrência, né, diabetes, hipertensão, né, duas cesáreas prévias, que seria, né, que está no Ministério da Saúde preconiza, né, questões a nível ginecológica, que a gente daí teria que verificar, né, adequar. Sempre a gente individualiza os casos e verifica, né, se ela entra dentro dos critérios, né. Ela assina também, tem termos ali que a gente especifica quais são os critérios, né, e que ela pode, no decorrer dessa gestação, né, entrar, e como também ela pode entrar e adequar o tratamento e poder voltar, né, ao nosso atendimento. Certo.
Nós contamos hoje também com a participação de estudantes acadêmicos do curso de Psicologia, mestrandos do mestrado profissional Saúde Materna Infantil e também com a presença da Ana Emília, que é farmacêutica, mãe do Benito, né, e escolheu ter o Benito em casa. Então, Ana, nos conta, por que tu escolheu ter um parto domiciliar planejado do Benito? Professora, eu escolhi ter o Benito em casa por uma questão de conforto. Eu moro hoje em Silveira Martins e eu tenho 5 filhos. A gente nunca sabe quando que um parto natural vai se finalizar, vamos assim dizer. A gente não sabe quando que o bebê vai nascer, mesmo quando a gente já está em trabalho de parto, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai levar para acontecer. Então, eu com 5 criaturas dentro de casa para gerenciar as suas próprias ansiedades quanto à chegada do irmão, mais a minha ansiedade, e de repente de uma avó que eu teria que chamar para ficar com as crianças em casa, eu achei mais prudente, mais interessante. Vamos ficar todo mundo em casa, né? E aí a gente chama uma equipe capacitada para nos fazer essa atenção e vamos esperar o bebê chegar em casa. E foi muito interessante, porque eu tive um trabalho de parto durante todo o dia. A equipe foi para minha residência no final da tarde. Os meus filhos nem perceberam que o Benito ia nascer. Para eles era uma visita de rotina, porque elas já vinham nos visitando semanas anteriores, né? E quando realmente o Benito resolveu nascer, só o mais velho ainda estava acordado, os outros já tinham todos ido dormir. E foi assim muito tranquilo. Então isso foi basicamente o que me norteou. Foi o conforto de estar em casa e não precisar me preocupar com ansiedades alheias, fora a minha, né? Basicamente por isso. Eu sabia que era seguro, eu tinha certeza que não tinha nada para dar errado, né? Então foi esse o meu norte. Foi por isso que eu escolhi o parto em casa. Ana, os teus filhos, né? Já tinha então 5 filhos quando nasceu o Benito. Como que eles nasceram? Todos de parto natural e cada um com a sua própria história. Uhum. O mais velho foi no hospital, o segundo foi em casa, num parto domiciliar não planejado. Eu fui para o hospital, voltei para casa, ele acabou nascendo em casa porque não deu tempo de voltar para o hospital. O terceiro foi no hospital. A quarta foi no hospital, mas foi na sala de atendimento, não deu tempo de chegar na sala de parto. A quinta foi no hospital, daí de uma forma assim mais regular. Uhum. E o Benito então foi em casa. Em casa. Isso aí. Essas experiências anteriores certamente te ajudaram, né? No nascimento do Benito. Com certeza. Gurias, só lembrando, o fato dela ter tido outros filhos antes, por parto natural, isso é um fator de proteção, ou o que favorece o parto domiciliar planejado ou não? Posso responder? Pode, claro. Não, assim, todas as mulheres, né, como eu falei na primeira pergunta, assim, elas têm, 90% das mulheres são gestação de risco habitual. Né? Elas se encaixam, sim, dentro dos critérios, né, do parto domiciliar. E, então, assim, claro que mulheres a gente tem no Brasil, né, um alto índice de cesáreas, então, assim, daí entra nessa recorrência de cesáreas anteriores, e o útero fica friável, né, tem a questão toda. Então, tem sim critérios para mulheres que teve múltiplas cesáreas, né? Okay. Múltiplas eu falo assim de 3, né? Mais de 2. Mais de 2, né? Tá. Então, assim, mas na maior parte das vezes ela pode sim ter essa experiência, né, de parto domiciliar. Uhum. Não tem nada. Mesmo sendo o primeiro filho? Mesmo sendo o primeiro filho, né? Mesmo tendo partos no hospital, como foi, né, o caso da Ana, várias experiências. Uhum. Então, assim, a gente tem assim, as nossas mulheres são assim de todos os tipos de parto anteriores, né? De várias experiências anteriores. Então, nosso critério assim no pré-natal mesmo, né? É ali que a gente vai fazendo, né, digamos assim, funil, né? Do que vai se enquadrar ou não. Uhum. Tá certo. Oi, Kellen, tudo bem? Eu estava escutando a Ana falar sobre o nascimento do Benito em casa e achei bem interessante
o porquê, né, dela ter feito essa escolha. Eu gostaria de saber, assim, se as mulheres que buscam um parto domiciliar em casa fazem essa opção porque é isso que a Ana falou ou mais alguma coisa que tem a acrescentar, assim, outras opções? Basicamente, tem dois grupos de mulheres que optam pelo parto domiciliar. Né? Aquela mulher que ela se sente como a Ana, mais segura, que realmente ela planeja, né, ter esse parto em casa por várias razões, né? Uma delas é a segurança e o conforto de estar em casa, e tem aquela mulher que foge da violência hospitalar. Né? Geralmente, da forma como foi atendida anteriormente, ou das histórias, né, que ela ouve toda a vida. Então, a gente espera que essa mulher sempre opte, né, que seja a primeira opção, que ela realmente se sinta segura. Mas a gente tem a realidade brasileira, né, da violência obstétrica, então esse grupo de mulheres também surge. Né? E ao decorrer, né, desse planejamento, então, ela realmente se sente segura com o atendimento da equipe e então planeja esse parto conosco. Né? Mas esse grupo também, existe basicamente esses dois grupos. Né? Eu posso falar como profissional da equipe e também como essa mulher que optou por ter um parto em casa. Então, eu também tive um parto domiciliar planejado, né, com a equipe que me atendeu. E sempre foi um sonho, né, mas como antes, no meu primeiro filho, não tinha uma equipe na cidade, eu, então, fui para o hospital. E agora, então, eu pude ter essa experiência, então, que foi bastante rica, né. Então, como profissional e como mulher usuária desse atendimento. Oi, Lisandra. Eu sou estudante de psicologia e faço estágio na maternidade. Eu gostaria de saber se o parto domiciliar planejado é seguro se comparado a um parto hospitalar. O parto domiciliar planejado, de acordo com os estudos, né, que tem feito, os estudos de ensaio clínico, né? Ensaios clínicos não são tantos, mas assim, as meta-análises que fazem análise desses vários estudos têm mostrado que ele tem zero índice de intervenções, né? Que a questão das intervenções e o não acompanhamento da fisiologia no parto, né? Que tem trazido muitas questões assim da procura dessas mulheres pelo atendimento do parto domiciliar. Né? E também uma questão, voltando à pergunta anterior, mulheres que também têm experiências em outros países, como a nossa primeira cliente, né, de parto foi de outro país, que ela é da Suíça, né? Então, esses modelos lá são diferentes, então ela veio procurar aqui, estava aqui residindo no Brasil, né, nesse período, e daí gestando, e veio nos procurar porque ela não entendia que fosse, né, dessa forma no hospital. E, então, assim, o parto domiciliar, dentro da segurança, ele trabalha com as boas práticas de atenção ao parto e nascimento, né, que está dentro das boas práticas da OMS, né, que é o uso de partograma, né, a avaliação de batimentos cardíacos de forma intermitente, né, o uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor, né, são várias boas práticas ali, né, então a gente se baseia nosso trabalho todo em cima disso, né, e está sempre se atualizando e buscando informação e indo em congressos, né, e vendo o que tem de novo, porque isso tem que estar sempre né, buscando, a gente não para, né, nessa questão da qualificação. E o que tem sido visto, sim, é que, em relação à segurança, é que a fisiologia, né, tratar a fisiologia do parto, né, se utilizar disso, né, tem sido benéfico tanto para a mãe quanto para o bebê. Né? Kellen, eu fiquei pensando aqui que algumas pessoas que estão nos assistindo podem imaginar que o parto é um evento que deva ser acompanhado por um médico obstetra, uma médica obstetra. Né? Mas o parto natural é um evento fisiológico, né? Como o nome já diz, natural do corpo da mulher, não é um evento cirúrgico. Então, não necessariamente é um evento cirúrgico, né? Pode ser, mas é a minoria dos casos.
Então, eu gostaria que vocês nos contassem, assim, quais são os profissionais que compõem a equipe que acompanha o parto domiciliar. Então, hoje, a nossa equipe, nós somos compostas por 5 enfermeiras obstétricas, né, e somos capacitadas, legalmente aptas para atender o parto domiciliar. Mas algumas equipes no Brasil, que nós temos conhecimento, têm, né, a presença de um médico, mas isso é opcional. Então, a enfermeira obstetra, ela é capacitada e é, né, legalmente apta para atender esse parto. Dentro desse parto, nós fizemos vários planejamentos, né, em relação à segurança do parto. Então, nós acompanhamos o pré-natal também, concomitante com o profissional médico, né, pela questão de exames, e a gente faz todo um planejamento, né, destacando que aquela mulher, ela tem o olhar de vários profissionais para uma única mulher, diferente do que é da instituição, né, que é um profissional para várias mulheres. Então, isso que a gente tem que ter bem claro. Então, qualquer intercorrência que tenha durante o trabalho de parto, nós já temos os vários planejamentos para onde que a gente, né, o que fazer, né, para onde levar, quanto tempo de deslocamento. Então, é tudo realmente planejado. Às vezes, esse parto fica no imaginário, né, como era antigamente, que não se tinha acesso ao serviço de saúde. Então, hoje a gente procura, né, fazer esses planejamentos e tem dado bastante certo. Então, a gente espera, né, que a população, através desses programas e dessas conversas, que a população seja esclarecida que realmente é um parto domiciliar planejado com uma equipe capacitada, né? Diferente daquela mulher que ganha sem querer, né, na ambulância, ou de que ela ganha em casa desassistida. Então, é uma equipe realmente capacitada e é um trabalho super bacana, que está sendo valorizado cada vez mais. Parto domiciliar não é o mesmo que parto domiciliar planejado. Hoje nós ainda temos a situação de parto domiciliar em regiões mais afastadas do Brasil, né? Em que as mulheres não podem planejar um parto com uma equipe multiprofissional qualificada e elas precisam ter os seus bebês em casa, assim como foi o caso da avó da Beatriz, né? Que teve o seu bebê em casa sem assistência qualificada, profissional qualificada, né? Por falta de opção. E essa realidade se mantém em algumas regiões brasileiras, né, gurias? Não, ainda continua assim. E existe um trabalho do Ministério da Saúde de qualificação dessas parteiras, né? Tem um manual, inclusive, né, que se coloca os profissionais que a nível, né, de formação de graduação, né, capacitam, sim, porque o que a gente precisa, sim, né, é qualificar. É por falta de opção, como você falou, né? Elas não têm acesso à tecnologia e a gente não quer também se desfazer dessa tecnologia, a gente precisa dela, sim, né? Então, a gente não quer também romantizar esse parto, porque não é também isso, né? Não é uma romantização. É realmente trazer, né, para a formação, né, dos profissionais de saúde a questão de fisiologia, que ela ficou um pouco, né, à parte, eu acho, um pouco esquecida, né, por conta dessa alta tecnologia que trouxe, né, muitos exames, muita facilidade em algumas coisas, mas que também tirou um pouco dessa percepção, né, da questão do risco, né, porque é tão fácil já fazer a intervenção, né, e não observar se aquilo se é necessário ou não, né. Então tu perdeu um pouco, os profissionais perderam um pouco disso, né, de saber quando é que é a hora realmente de fazer uma intervenção ou não, né, porque tu perdeu a fisiologia desse processo, né, tu não tem mais acesso a isso. Entendo, Lisandra. Kellen, vou te fazer mais uma pergunta sobre a equipe. Tu disseste que vocês estão preparadas, né? Que acompanham o pré-natal, que avaliam todos os riscos, né? E vocês também carregam com vocês alguns equipamentos de pronto atendimento. Como é que é isso? O que a equipe de parto domiciliar planejado carrega consigo e leva até a casa, a domicílio? Com certeza, dentro desse planejamento, então, além das questões técnicas, né, a gente, da casa, né, de como a mulher pretende, como a gente fez com a Ana, né, o que ela pretende fazer com os outros filhos, como a gente vai manejar, né, porque isso é tudo importante, a gente sabe que isso interfere na fisiologia do parto, né, a preocupação dessa mãe com as outras crianças, né, com o andamento da casa, a gente também planeja os materiais que essa mulher precisa, né, de primeiro atendimento mesmo, tanto para ela quanto para o bebê. Então, isso é bem planejado, são materiais, né,
de primeiros socorros mesmo, de primeira urgência ali, que a gente venha necessitar. Para conter alguma hemorragia eventual, ou favorecer a oxigenação do bebê. Isso. Esses o que é usado no hospital de primeira instância, até, né, o momento de ser transferida, se necessário for. Então, é tudo bastante planejado. E a equipe tem que estar preparada para esse atendimento de urgência, né? Isso. Sim, ela tem que estar preparada, sim. A gente tem todo o material, né, de primeiro socorro, tudo que precisaria, né, no atendimento de urgência ali, né? Então, esse material, ele fica disponível ali à mão. A questão de transferências, né, é tudo, como a Kellen falou, planejado antes, o tempo de deslocamento, né, as questões de trânsito, né? Tudo isso é pensado antes, né? Tá certo. Ana, eu fiquei pensando aqui, ouvindo as meninas, que pegar o microfone, em algum momento na tua experiência, tu te sentiste insegura? Ou tu pensaste assim, que não ia dar certo, que o Benito não ia nascer em casa? Como é que foi ali no momento? Não, eu nunca tive dúvida nenhuma. Inclusive, eu fui orientada a fazer uma sacola, né, uma mala, né, uma bagagem, caso houvesse necessidade de transferência. Era para fazer uma bagagem para mim, uma bagagem para o Benito. E eu fiz a muda de roupa para o Benito vestir depois que ele nascesse, e a minha sacola eu deixei pendurada no cabideiro. E quando as gurias chegaram, a Kellen perguntou: cadê tua sacola? Eu disse: tá ali, mas tá vazia. Claro, mas eu não vou em lugar nenhum, eu vou ficar aqui. Né? Eu nunca tive nenhuma dúvida. Tu tinha essa convicção? Total e absoluta. Essa não é a realidade de todas as mulheres. Em alguns casos, a transferência para o hospital pode ser necessária, né, meninas? Com certeza. E isso a gente planeja bem, deixa bem claro, né, que se necessário for, nós temos que transferir, como foi no meu caso, né? Eu fui a primeira transferência da equipe, não queria, óbvio, né? O planejamento não era esse, mas eu estava bem consciente de que se precisasse, eu iria ser transferida, e fui num pós-parto muito bem avaliada, né? E cheguei no hospital, então, só para um procedimento no pós-parto, e fui muito bem contida, né? Fui muito bem atendida. E com a certeza de que aquilo foi necessário mesmo. Então, essa segurança que a gente tenta passar para as mulheres que a gente atende, né? Que a gente vai indicar essa transferência ou indicar alguma intervenção se ela for necessária. Porque as intervenções também são bem-vindas, né? Mas ela tem que ser no momento certo. A nossa luta também é em outros espaços, né? Considerando que menos de 2% dos partos acontecem com uma equipe capacitada, né? No parto planejado, a gente também tenta mudar os cenários onde essa mulher vai ganhar esse bebê, né? Na nossa realidade. Então, nossa luta também é para que esse parto aconteça de forma menos violenta, como a mulher planeja nos outros cenários. Então, a gente está aqui discutindo hoje para que a gente consiga sensibilizar esses profissionais que estão nessa atenção, né? Que atendam essa mulher de uma forma melhor. E a gente tem conseguido, né, paulatinamente, que esse atendimento seja da maneira que a mulher, né, merece, que a gente merece ser tratada bem no momento tão especial da vida. Ai, que bom, Kellen. Então, estamos finalizando o programa de hoje. Eu agradeço a participação de todas, foi muito bom conversar com vocês, né? Eu imagino que algumas dúvidas sobre o parto domiciliar planejado tenham sido esclarecidas hoje, outras permanecerão, mas teremos outras oportunidades para conversar sobre diferentes formas de nascer no Brasil e no mundo, sempre enfatizando o cuidado respeitoso à mulher, ao seu bebê e à sua família. Eu agradeço quem ficou até o final assistindo a gente. Vocês podem nos acompanhar através do canal no YouTube, Unifra Online, e até mais!